Olá, amigos do Meixas, estamos mais uma vez aqui com o fisioterapeuta Luciano para falar um pouco mais sobre o nosso ombro, mas principalmente hoje, o que pode levar as dores no ombro, além do que a gente já comentou sobre sobrecarga, sobre fraqueza muscular, né, do complexo do manguito rotator. O que pode acometer mais esse ombro, fora essas questões meio que óbvias, né, que a gente já comentou? Bom, Wilson, assim como o nosso corpo, ele está todo integrado, tá? Eu sou um profissional que trabalha com uma especialidade chamada osteopatia, né? Que é uma terapia manual, uma especialidade da fisioterapia, que olha o corpo como um todo. Se você vier aqui para mim com dor no ombro, eu não vou ficar pesquisando só o seu ombro, eu vou avaliar teu corpo inteiro para ver o que está em disfunção, que possa ter ligação com esse ombro, que às vezes a causa da dor está à distância, tá? A gente chama de cadeia lesional. Tá? Às vezes eu vou formando uma tensão em um tecido que está ligado em outro, que está ligado em outro, que chega e vai causar uma dor à distância. Tá? Então, o ombro pode doer. Se for um ombro esquerdo, por exemplo, a gente sabe que o estômago está localizado do lado esquerdo do nosso abdômen. Tá? Então, se eu tiver uma tensão no estômago, um mau funcionamento desse estômago, por eles ter ligamentos com o músculo da respiração, com o diafragma, e abaixo do diafragma tem o estômago, assim como eu tenho o fígado também do lado direito, do lado esquerdo do estômago. Acima dele eu vou ter o pulmão com sua pleura, a membrana que protege o pulmão, e dessa membrana a gente sabe pela anatomia que solta 3 ligamentos que vão lá na cervical baixa, na última vértebra cervical, na primeira vértebra torácica e na primeira costela. Então, se eu tenho um estômago que não está legal aqui, me causando tensão, geralmente o paciente chega aqui com esse ombro mais baixo, tá? E eu pergunto, como que tá a tua digestão? Minha digestão tá lenta, tá ruim, tá? Tô tendo... ele vai ter queixas gástricas, tá? Então, eu tenho que trabalhar esse estômago, liberar esse sistema para soltar todos esses ligamentos e reorganizar o equilíbrio corporal dele, e essa dor no ombro já vai ajudar muito também. Da mesma forma, o ombro direito é relacionado ao fígado. Tem vezes que vem pacientes aqui com dor no ombro direito, uma cicatriz de apendicite, com aderências nessa cicatriz lá embaixo, à distância. Enquanto a gente não solta essas aderências, não trabalha esse fígado, essa dor no ombro direito não vai embora. Então, às vezes, o problema não está lá especificamente na articulação. Muito comum também o músculo da respiração, o diafragma, tá? Quem inerva o músculo do diafragma é o nervo frênico. Ele sai da cervical alta, C2, C3, C4, tá? E C4 é uma vértebra que, além de soltar o nervo frênico para o diafragma, solta nervo que vai inervar o ombro, tá? Então, se eu tenho um diafragma muito tenso, eu posso alterar a condução neural dele, que a gente fala que é uma alteração viscerossomática, e alterando a raiz do nervo lá na quarta vértebra cervical, eu posso irritar também o nervinho que está saindo de lá para ir para o ombro. E eu tenho uma dor no ombro com uma disfunção no músculo da respiração, uma tensão nesse músculo, um encurtamento dele. Né? A gente vê isso muito pela lordose diafragmática, que a gente fala, que é uma parte ali no final da torácica, no começo da lombar, essas vértebras vão estar mais fundas, né? 2 perguntinhas então disso que você falou, Luciana. A osteopatia não trata só as articulações ou os ossos, como às vezes as pessoas acreditam, né? Isso tem relação à questão da fáscia muscular? É uma questão mecânica? Como que é isso? Sim. A osteopatia, ela trata da parte estrutural, que seria o sistema músculo-esquelético, o osso, a articulação, né, os músculos, a fáscia, os nervos também, mas também trata as vísceras, trata o sistema crânio-sacral, né, o crânio, as membranas que envolvem o cérebro, todas as membranas que envolvem a medula, essa ligação que é muito importante entre o crânio e o sacro, dado pela dura mater espinhal, né, que é uma das meninges que protege a medula, a gente trata da postura. E também alguns terapeutas como eu têm formação também para já olhar até para a parte emocional, né? Que a gente entende como que os tecidos se alteram decorrente do teu estado de espírito, dos traumas vividos na vida. Tá? Tudo isso influencia diretamente os teus tecidos.
O sistema músculo-esquelético, né, a gente está falando do ombro, né, os músculos reagem muito a impotências, por exemplo. Tá? Então, toda vez que você se sente impotente em algum gesto, vamos levar para o esporte. Um tenista que não está conseguindo acertar o movimento, que ele sempre erra naquele movimento. A musculatura envolvida naquele movimento pode se inflamar, não por excesso de repetição, mas sim porque ele está impotente em conseguir acertar aquele movimento. Então, qual que é o sentido biológico? Por que o cérebro faz isso? Porque é o cérebro que faz tudo, né? É o sentido de tentar aumentar a capacidade daquele músculo lá. Se ele sofre uma impotência, o cérebro está tentando deixar ele mais potente, para da próxima vez ele fazer corretamente o movimento. Você está entendendo? Nossa. Então, e assim por diante, tá? Os ossos, as cartilagens também, que faz parte do sistema musculoesquelético, também reagem a conflitos de desvalorização, tá? Então eles tentam ficar mais fortes, ou quando você sofre problemas de desvalorização, você vai ter perdas de tecido ósseo, tecido cartilaginoso. É um pouco mais complexo do que a gente imaginava, aí né? vai longe. Não é magia, né? Fisiologia, biomecânica. É fisiologia, biomecânica e é biologia nesse caso. Maravilha. Tá? Muito bem esclarecido. Obrigado, Luciano. Agora, a segunda pergunta, você estava comentando a questão do diafragma, né? Eu na minha prática, né, profissional, também muitas vezes eu observo pessoas que têm aparentemente um diafragma encurtado. E você falou dessa questão relacionada com a dor no ombro, né, por conta da inervação. Tem uma forma, né, do profissional, ou mesmo do indivíduo que sente dor no ombro, perceber se ele tem diafragma encurtado e aí procurar o terapeuta, o fisioterapeuta para poder tratar isso? Sim, a gente pode ver pela expansão da caixa torácica, uma inspiração profunda, né? A pessoa não vai ter uma boa expansão, as costelas vão ficar sempre presas, aquela respiração curta, geralmente, a pessoa às vezes fica mais ofegante mais facilmente, se cansa mais rapidamente, quem não está com uma boa elasticidade desse diafragma, e também a lordose diafragmática lá atrás, na coluna, que a gente pode observar. Aquele buraquinho nas costas. Mostrar aqui na... Aqui na lombar a gente tem essa curvatura fisiológica normal que todo mundo tem que ter, que é a lordose da lombar. E quando a pessoa fundar aqui, ó, nesse pedaço que envolve o final da coluna torácica e o começo da coluna lombar, aqui afundado, a gente chama isso de lordose diafragmática, que mostra um encurtamento do músculo diafragma, que ele está ancorado nessas vértebras aqui também. Pelo jeito eu tenho um pouco. Legal. Luciano, vamos mostrar um pouquinho do que a osteopatia pode fazer, então? Uma técnica, por exemplo, tenho dor no ombro, foi direito. É claro que eu levei um tombaço esse dia, mas eu tomei com dor no ombro direito. Vamos supor que a pessoa está com esse ombro direito um pouco mais baixo, está reclamando de dor. Na minha avaliação, eu vou conseguir determinar se o problema vem da raiz do nervo, que a gente mostrou num outro programa seu, né? Ou se ele vem da parte visceral. Então, se tem um envolvimento do fígado, por exemplo, com essa dor, essa disfunção e dor no ombro direito, a gente tem umas técnicas para liberar esse fígado, relaxar os ligamentos dele e harmonizar o corpo dali para cima. Vamos demonstrar uma Vamos, técnica só para a galera ter ideia do que pode ser feito nessa técnica, né, nessa metodologia que é usada pelo fisioterapeuta. Vamos lá? Então, vamos supor que o paciente está com uma dor no ombro direito. Durante a anamnese, a gente viu que tem influências viscerais, tá? Do fígado. O fígado está tenso lá, já tratei o paciente deitado. Vou só demonstrar uma técnica que a gente faz de terapia manual para o fígado, para dar um relaxamento nos ligamentos que seguram o fígado. Lembrando que ele tem influências do lado direito aqui desse ombro. Tá? Solta o braço esquerdo aqui em cima. Respira fundo. Solta o ar, relaxa o corpo, deixa o corpo cair, solta, respira, solta, respira novamente, muito bem, tranquilo, né? Tranquilo, esse aí seria para então essa dor determinada no ombro, né? Fazendo, né, um tratamento com a causa à distância, certo? Depois, o que a gente pode demonstrar também?
uma liberação da inervação simpática que sai da paralela à coluna torácica aqui, que vai para fígado, tá? Região de T9, tá? Se você quiser se deitar, a gente pode fazer uma Luciano, uma pergunta. Eu tenho coluna torácica rígida, né? Geralmente o pessoal que fica muito tempo sentado ou dirigindo, eu mesmo percebi que num período aí, na época de mestrado, estrada o tempo todo, enrijeceu assim de uma forma que nunca tinha acontecido. Isso pode influenciar nas dores no ombro ou mesmo em outras regiões? É uma pergunta muito boa. A região torácica, por ela ter as costelas ligadas a essas vértebras aí, geralmente já é uma região com uma restrição de movimento. Mas toda vez que eu tenho a torácica mais rígida, eu forço a minha cervical, o meu pescoço a ter que trabalhar mais para te dar o movimento, porque a torácica não gira e vai inclinar pouco também, que é o principal movimento da torácica. E, consequentemente, abaixo da torácica a gente tem a lombar, também vai ter que trabalhar mais porque a torácica é rígida. Tá? Então é importantíssimo soltar essas vértebras torácicas para tirar a disfunção, né, esse exagero de mobilidade da cervical e da lombar, que é onde a gente encontra a maioria das hérnias de disco, na lombar, principalmente na cervical também. Raramente na torácica. Isso é verdade. Porque onde nasce a hérnia de disco? Onde eu tenho hipermobilidade. Por que eu tenho hipermobilidade na lombar ou na cervical? Porque minha torácica não trabalha bem. Então, se ela não trabalha, alguém tem que suprir a falta de movimento dela. E aí você vai sobrecarregar a cervical, vai sobrecarregar a lombar. Lembrando que se você sobrecarregar a cervical, daqui saem os nervos que vão para o ombro e para o braço. Né? E você vai ter sintoma em ombro e braço, porque tua cervical está com sobrecarga articular de mobilidade por falta de mobilidade da torácica. Nossa. É uma outra causa. Tá vendo, gente? Tudo mais complexo do que a gente acha, né? Então, se eu soltar essa torácica, eu posso aí prevenir questões desde hérnias de disco lombar, até essas dores, uma dor no ombro. por exemplo. O que a gente pode fazer então para Vamos fazer soltar essa a gente chama torácica? de dog torácica, é uma manipulaçãozinha para dar uma estraladinha no meio das costas. Lembrando, gente, que isso é uma técnica que eu demorei 1 ano e meio para chegar no ponto de aprender a fazer essa manipulação, assim como manipulações cervicais e lombares. Não é técnica que se faça em academia. Boa, Tá? boa. A pessoa precisa ter uma formação em terapia manual para conseguir executar essa técnica sem que o paciente ou o aluno corra risco, tá? Porque senão você pode machucar realmente. Isso é uma prática até comum, né? Graças a Deus tem se modificado, inclusive por a gente estar falando sempre, né? Nossos alunos de graduação, mas é aquele comum, né? O professor lá estralar as costas do aluno que ele está se sentindo meio rígido, sem saber se ele tem ali uma herniação, se ele já tem alguma, né, artrose ou qualquer outro problema, né? Exato. Então é bem lembrado isso. E às vezes o professor vai na boa intenção, sempre, com certeza. Mas se você já tem uma região de hipermobilidade, você não pode dar mais movimento para aquilo. Né? Se é uma região restrita e você faz com uma certa cautela, eu sei que deita de barriga para baixo, né? Faz um impulso manipulativo oblíquo em direção aos olhos, é mais seguro. Mas a depender da força que se põe também pode machucar. Bacana. Então vamos ver o que é certo fazer. Deita de barriga para cima. Barriga para cima? Os braços. Volta em cima da minha mão. Abaixa o cotovelo. Levanta a cabeça, abaixa o queixo. Respirou. Nossa Senhora! Pode sentar, não. Eu acho que eu tinha algumas coisas para colocar no lugar. Maravilha! Certo, até o alívio agora, né? Legal! Mais uma vez, Luciano, muito obrigado, muita informação, né? É importante que a gente traga essas informações não só para o leigo, né? Mas para o profissional de educação física entender quais são as suas orientações, né? O que ele deve orientar. Na verdade, ele deve ter o conhecimento disso para que possa encaminhar os profissionais realmente habilitados para isso, né? Então, é importante aí a sua presença, né? Eu agradeço. A orientação que é feita por vocês. Agradeço muito o convite, de ter participado, né, todos os programas. Espero ter contribuído. Muito. E meu consultório está aberto aí para qualquer dúvida que as pessoas tenham.
depois quiser procurar você para passar contato, tá? Quiser entrar em contato, quero tirar uma dúvida, eu tenho isso ou aquilo, será que pela osteopatia dá para tratar, não dá? Né? Nós estamos aqui à disposição, tá, gente? Tratamento osteopático, depois a gente sempre encaminha para um fortalecimento muscular, depois que você libera toda a musculatura corrige posição vertebral, visceral, depois a gente manda para a estabilização, ou com a musculação, pilates, natação, crossfit, e a gente gosta de tudo. É isso aí, o importante é essa questão da equipe multidisciplinar, né? Cada um dentro da sua especialidade e a gente trabalhando em conjunto para auxiliar o nosso cliente, né, o nosso aluno, a ter a melhor condição de vida possível. Muito obrigado, com certeza eu sou um curioso, estarei aqui de novo especulando, Luciano, sobre novos assuntos, então espero que vocês nos acompanhem e não percam os nossos próximos programas. Mexa-se!